Olá Brasil, tudo bem com vocês? Eu sou Israel, tô aqui mais uma vez no YouTube para falar de livros com vocês. E, bora lá? Hoje eu vou falar sobre o curioso Carmen, escrito pelo Prosper Mérimée. Eu li nessa edição da Grua Livros, eu já comentei aqui sobre a série, né, que dá origem a esse estilo. É a série A Arte da Novela, onde a gente tem novelas de diferentes autores, de muitas nacionalidades, muitas línguas diferentes. Esse livro, como vocês podem ver, ele é bem curtinho, esse estilo meio minimalista, tudo combina, eu acho. As traduções são próprias da editora, e a tradução aqui é de um cara meio famoso, é do Sérgio Flaxman. E a tradução aqui parece estar bem legal. Eu não sei muita coisa de francês, mas um pouquinho que eu sei eu dei uma comparada, porque eu sou o chato das traduções, e tava bacana. Esse livro vai apresentar a história de Carmen, não toda a biografia dela, mas as desventuras dela na vida de um personagem em específico, né? E como que as vidas dessas duas personagens acabaram se misturando e acabou em desgraça. Isso aqui tem um quê de tragédia. E aqui se passa no sul da Espanha. A gente tem ali essa apresentação de personagens ciganos, né, o que é bem interessante. Se vocês estão um pouquinho mais acostumados com cultura espanhola, vocês vão lembrar que, assim, o sul da Espanha é um prato cheio para personagens de personalidade muito forte, né? Se vocês lembram, por exemplo, do Lorca, as pessoas gritam o tempo todo e brigam de navalhas e tal. Aqui a gente tem os ciganos dessa região, justamente, e a Carmen é uma personagem que gosta de dissimular as pessoas, tá? Mas o fio que começa esse livro, ele vem de outro lugar, na verdade. Aqui a gente tem uma narração em primeira pessoa de um historiador, e o Prosper Mérimée era um historiador justamente, só que assim, eu já falei isso infinitas vezes, não é porque é em primeira pessoa que você vai achar que é realmente a pessoa que está escrevendo e tal. Eu não gosto de misturar ali a voz narrativa com a pessoa que escreveu aquilo. Mas aqui a gente tem um historiador narrando em primeira pessoa uma viagem que ele fez à Espanha para buscar documentos sobre a Batalha de Munda, que aconteceu ali nos primeiros anos da Era Cristã. Ele não começa com nada de Carmen, não começa com nada de cigano, ele já começa. Sempre desconfiei que os geógrafos se confundem ao situarem o campo de batalha de Munda na região de Bastul e Poene. E ele vai falando, né? Ele foi a campo, ele foi realmente ao sul da Espanha, buscar documentos, buscar provas e etc, né, de uma hipótese que ele tinha. Ele queria toda aquela coisa, assim, aquela coisa pomposa, aquela coisa de antiguidade, essa coisa tão distante, né, ele queria justamente buscar uma verdade, e ele encontra, sem ele querer, um cara, ele faz amizade com esse cara, e o guia que esse historiador levou consigo fica apavorado o tempo todo, né? E chega um momento em que o guia diz: olha, esse cara é um bandido, você toma cuidado. Mas o historiador já havia feito amizade com esse cara, já tinha feito coleguice, e ele também não liga muito. Ele fala: ah, por que não, né? Afinal, se já estamos aqui na Espanha, ele fala alguma coisa assim: se já estamos aqui, seria muito interessante conhecer, né, um bandido mais procurado da região. E aí o guia sai para chamar os policiais no meio da noite. E o historiador chega ali na miúda pro cara e fala: olha, a polícia tá vindo para cá, teria algum problema para você? Eu só tô avisando, não que você seja um bandido e eu saiba disso. Ele foi com quem não queria nada. E o cara fala: nossa, tem problema sim, tô indo, bye bye. E é isso, fechou ali um primeiro ciclo que a gente tem aqui em Carmen. Aí logo em seguida a gente tem uma segunda viagem desse historiador, onde ele conhece a Carmen. Ele entra na casa da Carmen e tal, e esse mesmo cara, que era bandido, chega lá, os dois começam a discutir na língua dos ciganos, e ele expulsa o historiador ali da casa dela, né? Até aí tudo bem, e muito tempo depois, não tem uma marcação temporal, mas que dá a entender que é pelo menos ali meses ou anos depois,
Esse historiador recebe a notícia de que esse bandido, que ele acabou encontrando ali por acaso, ele estava preso e foi sentenciado à morte. O historiador, ao saber da notícia, vai lá até a cadeia onde o cara tá, pede para conversar com ele, deixam. E aí a gente entra no capítulo 3 da história, que é a narração em primeira pessoa do bandido da história dele com Carmen. Entrar em muitos detalhes do decorrer do que acontece com o cara, mas o que eu posso adiantar para vocês é que ele era de uma burguesia, ele era de uma família importante, uma família que tinha toda a genealogia ali registrada, né? Ele era um Dom Fidalgo, ele tinha, né, um desses títulos de nobreza, e ele trabalhava no exército. Então, assim, uma pessoa que trabalhava no exército, ainda mais naquela época, época de reis e tal, era uma pessoa muito importante. E ele perdeu tudo justamente no momento que ele encontrou Carmen, né? Ali começou, assim, o declínio total. Porque ele vai fazer uma ação em um prostíbulo, né, para prender ali pessoal. E no que ele tá prendendo ela engana ele, ela humilha ele na frente de outras pessoas, né? Tipo, ai, vocês sabem, a sociedade e tal, o pessoal falando, olha só, o oficial apanhando de uma mulher. E ela sai correndo, o cara vai atrás dela, não consegue. E ele não só é humilhado, como ele infringiu ali algumas regras nessa escolta, nessa revista. E ele é preso também. No que ele é preso, ele recebe um presente de Carmen, ele recebe um pão com uma lixa dentro, né? Mas ele resolve não fazer isso, que ele era santinho ainda e tal, as águas não estavam tão turvas. E ele não foge da cadeia, decide ficar ali mesmo. E quando ele sai, ele vai para um cargo bem baixo ali no exército, ele é rebaixado. Ele vai ali de leão de chácara, de segurança, para uma festa da realeza, né? E aquela coisa chata, tipo, virar à noite, parado, sem poder falar, observando as outras pessoas se divertirem. E quem que ele vê lá? Ele vê Carmen. Ele não só vê ela, como ele vê ela com roupas luxuosíssimas. E ele tá sentindo ali um pouco de raiva, ele sente um pouco de atração por ela ainda assim, mas ele sente raiva. O que ela faz? Ela sai da festa, fala, eu quero ficar com você, vamos fugir. E eles fogem, né? Assim, pura e simplesmente isso. Daqui em diante a gente tem, assim, um mesmo movimento em todo o decorrer da novela, né, desses dois. Quando o cara não quer saber da Carmen, eu não quero saber de você, você só me trai, não sei o que, você não gosta de mim, você me faz mal, você me deixa com raiva, você me deixa confuso, ela fica caidinha por ele. Mas quando ele tá caidinho por ela, ele fica, nossa, eu quero você, eu quero casar com você, quero ter filhos com você, vamos ter uma casinha. Aí ela não quer saber dele, vai para outros homens, né? Ela até tenta fazer um ciúme para ele. E aqui a gente entra numa coisa muito curiosa, né, abrindo aí um parênteses, porque o trecho famosésimo da ópera do Bizet, que todo mundo conhece e tal, quando você pega a letra, ela fala justamente disso. Ela fala alguma coisa como: se você não tem interesse por mim, eu vou ter muito interesse por você. Se você tem interesse por mim, eu não vou ter nenhum interesse por você. E se eu te amar, toma cuidado, viu? É um retrato bem fiel do modo como o cara pinta a Carmen aqui, né? E isso vai se decorrendo ali ao largo de todo o livro. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, até mesmo porque ele é um livro bem curtinho, bem gostosinho de ser lido. E é uma das histórias mais conhecidas, né? Tudo bem que pela ópera, mas é uma história incrivelmente conhecida aí no mundo das artes, no mundo aí das novelas, né? Eu acho que vale a pena ler. Eu não vou contar o final aqui. Eu até contei de outros livros que eu fiz, mas aqui é incrivelmente importante. Não vou fazer isso com vocês. Vamos lá. Esse livro me lembrou, e aqui eu estou falando de diálogos, né? Não tem como eu provar que esses diálogos acontecem entre escritores, entre leituras de escritores, mas aqui eu vou falar de um diálogo entre Capitu e Carmen, né? Eu acho que a personagem da Capitu tem um quê de Carmen, até mesmo porque a Capitu é desenhada com os olhos de cigana, né? E ele fala muito dos olhos da Carmen, ele fala de olhos fortes, né? Às vezes os olhos de Carmen falam algo, e a Capitu tem muito disso. A Capitu é meio transparente. Tem a descrição dos olhos dela, tem a descrição do cabelo dela, mas não tem assim o resto,
o que faz com que ela fique ainda mais misteriosa, né? E a Carmen, apesar dela ser um pouco mais palpável, um pouco mais concreta, a gente tem outras coisas aqui, ela tem isso, ela é uma personagem que ela é obstinada, né? Ela é desenhada aqui como dissimuladora, ela que levou o homem à desgraça, não sei o que. E aqui a gente tem relatos em primeira pessoa, porque o cara, que era um bandido lá, é ele que está relatando, ai, como essa mulher judiou de mim, né? E qual que é o grande X da questão do Dom Casmurro? Não tem como a gente saber o que é a verdade ali na história da vida dessas pessoas, justamente porque a gente tem um narrador que já começa o livro falando, olha, você vai ter que acreditar em mim, todo mundo já morreu. E você vê que é um cara meio biruta, porque ele tenta matar o próprio filho, né, e etc. Mas enfim, por que eu tô falando disso? Porque eu acho que o Machado de Assis, ele pixelou um pouquinho da Carmen na Capitu. Eu também gostaria de fazer um diálogo, só que aqui eu acho que não sei se entra com um diálogo de escritores, né? Mas eu achei muito interessante, com El Burlador de Sevilla, que é um livro de Tirso de Molina, que conta a história de Dom Juan, né? Eu senti aqui algumas semelhanças, mas também algumas diferenças, porque o Dom Juan, ele tem toda aquela coisa de seduzir as pessoas, né? Porque ele quer e ele acaba desgraçando a vida de todo mundo. Só que no Dom Juan, a gente tem, apesar de ter uma personagem semelhante, a gente tem uma mensagem moralista. O escritor, ele era um padre, era um teatro assim meio catequético para as pessoas, né? Tipo, ó, toma cuidado, não sei o quê. Aqui não, que a gente tem uma leiturinha para ler mesmo. Tem um caso no livro, por exemplo, onde a mulher não vai casar, né? E aí ele fala pra ela, não, deixa seu marido bobo, vem comigo, vamos fugir. E ela vai, e ele abandona ela, assim, ele só queria ter o corpo dela, né, toda aquela coisa. E aqui em Carmen, a gente não tem bem isso, a gente não tem uma pessoa que tá ali querendo ficar com... Não, a gente tem um projeto que é baseado na vileza dela, né? Ou seja, a gente tem uma Carmen que é má, porque a gente tem a narração justamente do cara preso, né? E aqui, isso, assim, foi uma das coisas que me incomodou, é que a desculpa para essa vileza, ela é de gênero aqui, né? Então aqui muito se fala, ai, que as mulheres, vocês sabem como as mulheres são, as mulheres, elas querem acabar com os homens e elas botam chifres dos homens, coitados dos homens, sabe? Toda essa lenga-lenga. Esse livro é basicamente isso. Tanto é que ele começa assim com uma epígrafe bizarra, né? A gente tem aqui o Paladas, né? Toda mulher é como fel, mas tem dois bons momentos, um no leito conjugal, outro na hora de morte, né? É um livro bem babaca. Não só nessa questão, mas também no modo como as pessoas são retratadas, né? Os ciganos. Eu achei bem estereotipado, sabe? Tanto é assim que quando eles fazem coisas, por exemplo, coisas em geral, tipo, sei lá, a pessoa tá lá falando, aí ela fala uma palavra no idioma cigano e tem a nota de rodapé. Ou assim, outras coisas, né? Como por exemplo, a pessoa foi para uma região específica, aí tem a nota de rodapé falando, essa região é não sei o que é dos ciganos, né? Vocês podem ver que tem muitas notas de rodapé. E essas notas são aí do próprio Prosper Mérimée, e elas têm ali uma função meio antropológica. Essa coisa meio francesa, né? Eu me incomodo muito com isso, vocês não têm ideia. Ainda mais depois que eu comecei a ver coisas feitas por franceses sobre Brasil, sabe? Eu acho um negócio meio nojento essa antropologia que busca criar um outro com países do hemisfério sul, principalmente aqueles que têm pessoas racializadas, sabe? E que isso vai acontecer bastante. Tanto é assim que a gente tem 4 capítulos aqui. Os dois primeiros contam a história do historiador com o bandido.
O terceiro conta a história de Carmen, tem toda a tragédia de Carmen, não sei o quê. E o quarto é um capítulo feito pelo historiador, aí ele se desloca da história e começa a dar dados linguísticos, dados aí mais culturais, mais antropológicos, sobre os ciganos. É como se fosse um artigo acadêmico. Tem toda uma coisa um pouco mais poética, mas ainda assim é um capítulo mais técnico. Tanto é que ele começa assim: a Espanha é um dos países onde se encontram hoje, em número ainda maior, esses nômades dispersos por toda a Europa, conhecidos como ciganos, boêmios, gitanos, hippies, zigner, zíngaros e etc. Tem essa função meio de espalhar conhecimentos. Tanto é assim que Carmen foi originalmente publicado em um periódico, né? Claro que naquela época um periódico não tinham só artigos acadêmicos, tinham artigos acadêmicos escritos até de maneira poética, mas coisas que visassem propagar conhecimento em geral, né? E Carmen, vocês veem que não só pelas notas de rodapé, mas também por esse último capítulo, tem essa função mais de divulgação de conhecimentos de um outro que é muito distante e tal, né? Isso me incomodou. Não foi um livro que eu gostei, eu acho que foi interessante saber a história da ópera, né? Mas ele é um livro assim de muitos anos atrás, que conta uma das histórias mais conhecidas dos últimos séculos, pelo menos, né? A história até me cativou, mas o modo como ela era conduzida me deixou meio desmotivado, né? Ainda mais quando chegou no final, eu fiquei, nossa, assim, tudo bem, eu faço letras, eu acho super interessante, linguística e tal, mas eu fiquei, nossa, isso é realmente necessário? Até mesmo porque, como é um livro de ficção, e assim, mesmo que fosse um texto técnico, né, mesmo que eu lesse como um texto técnico, tá incrivelmente desatualizado, eu não sei o quão eu poderia levar a sério tudo aquilo. Mas ainda assim foi uma leitura muito interessante, deu para absorver muitas coisas, deu para entender um pouquinho melhor da visão que as pessoas tinham do povo cigano, é, e entender, claro, uma provável referência do Machado de Assis, né? Eu acho que isso foi bem legal. E para fechar, eu gostaria de chamar a atenção para um dado, que talvez seja paranoia minha, mas eu acho que não, que eu achei bem interessante, é que Carmen, em latim, significa hino, canto. Para não falar bobagem para vocês, vou até ler diretamente do dicionário que eu tenho aqui, mas Carmen significa canto, som de voz ou de instrumentos, composição em verso, poesia, poesia lírica ou épica, divisão de um poema, canto, inscrição em verso, palavras mágicas, encantamento, fórmula religiosa ou judiciária e sentenças morais em verso. Por que eu estou falando isso? Porque o canto tem essa coisa da sedução que a Carmen tem, né? O canto tem essa coisa meio que do êxtase, uma coisa que te tira do seu estado para te levar para uma coisa mais sublime, talvez alterar o seu humor. E um dos significados aqui é justamente o de encantamento, né? Porque a gente às vezes até se desliga um pouco de que encantamento tem a ver com justamente essa dimensão da canção, essa dimensão da música, né? Essa coisa que te transmuta, essa coisa que mexe, toca no seu espírito, na sua alma. E a Carmen aqui é isso, ela tem essa coisa da sedução, ela tem essa coisa de convencer pessoas a fazer coisas, né? E claro, num sentido atrativo, você realmente vai, né? E as sereias cantavam, e era justamente pelo canto, ali na Odisseia, nas mitologias que a gente vai ver, que elas atraíam os guerreiros e tal. Pensando, né, esse encantamento pode ser tanto da Carmen, toda aquela coisa que ela seduz as pessoas, como do relato do bandido, né? Que ele vai falando, vai pintando ela como se ela fosse um monstro. E aqui eu vou dar um spoiler, se você não quer spoiler, deixe o vídeo nesse segundo aqui. Tanto é assim que ele mata ela, assim, ele é a causa da morte de Carmen e ele aqui meio que está tentando justificar isso. Porque a primeira pergunta que é feita, que o historiador faz para ele quando ele é preso, é: o que você fez? E o cara começa a contar, né? Então ele meio que tenta tirar o dele da reta. Vamos lá, vamos fechar esse vídeo.
Se eu pudesse dar uma nota para isso aqui de 0 a 10 seria 5. Eu achei um livro interessantíssimo, eu realmente gostei, foi uma leitura que eu realmente achei prazerosa, achei interessante. Ele tem um leque referencial muito bom, mas a condução eu não achei muito boa, não achei necessariamente uma história muito marcante, né? Para mim, pelo menos, não foi. E se eu fosse definir isso aqui com uma palavra, seria, vou aproveitar aí o latim, encantamento, né? Encantamento nesse sentido de cantar e seduzir ao mesmo tempo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fique aí atento às minhas próximas leituras, assista as leituras que eu já fiz, se você não assistiu. E tchau, tchau. Até a próxima.